Olá, meu nome é Valmir, sou membro da Igreja Wiener, sou formado em psicanálise clínica, terapia cristã, terapia de casais, e eu só queria relembrar um pouco da nossa aula anterior, que nós abordamos sobre a questão das considerações sobre o comportamento suicida, o distanciamento dos homens, o isolamento, né, a questão também de o que está acontecendo no Brasil e no mundo, as porcentagens, tudo que envolve a questão do suicídio. E nós entramos também na questão do suicídio entre pastores, líderes, uma reflexão necessária. E agora eu queria continuar falando sobre a questão dos motivos de que pastores, líderes, filhos de líderes acabam cometendo, né, o suicídio. A causa mais evidente para o suicídio de pastores e líderes é a depressão, associada a um esgotamento físico e emocional, traições ministeriais, baixos salários, e o que deixa e nos alerta com relação a isso é o isolamento por falta de amigos. Muitas vezes o pastor é aquele pastor que se envolve com muitas pessoas, que tem muitas pessoas ao seu lado, mas quando ele sai de cena da igreja, muitas vezes ele está sozinho, ele não tem amigos. Porque sim, pastores têm poucos amigos, e às vezes nenhum. E isso é visível em reuniões nas quais a maioria conta suas proezas, os seus sucessos, as suas vitórias e conquistas na presença dos demais, num clima de competição. Entretanto, quando a conversa é íntima, o sofrimento se revela. A falta de amigos, a falta de pessoas para que ele possa conversar, para que ele possa ter relacionamento, para que ele possa ter um momento agradável. Isso leva a uma condição de depressão, uma condição de pensamentos, né, que fogem do padrão, né, de um pastor. Mas isso, nós vemos esses conflitos na Bíblia, essas situações na Bíblia. Em 2 Coríntios capítulo 7, versículos 5 e 6, diz assim: conflitos externos e temores internos. Deus, porém, consolou-nos com a chegada de Tito. Aqui é o apóstolo Paulo dizendo que quando Tito chega, ele consola ele. O apóstolo Paulo estava vivendo uma situação difícil, então a chegada de Tito consola o apóstolo Paulo. Boa parte desses pastores está cansado, desanimado, chateado com a igreja ou chateado com a liderança. E muitos possuem dificuldades com a família, com as finanças, e de algumas vezes estão desequilibradas dentro da sua casa, dentro da sua família. Isso acontece porque, em parte, pastores contemporâneos são cobrados como executivos ou técnicos de futebol que precisam oferecer resultados numéricos às suas instituições, com medo de perderem seus membros, o seu emprego, o seu salário, a sua moradia, o seu sustento. É uma pressão enorme sobre a vida de um ser humano. Aquele que aconselha os que sofrem, que cuida dos enfermos, das viúvas, muitas vezes não é cuidado. E nós devemos nos refletir, pensar sobre isso, nós como cristãos, como igreja, que nós precisamos ser amigos dos nossos pastores, ter amizade com os nossos pastores. E tem uma fala da psicóloga Fátima Fontes que ela diz assim, quando perguntada sobre livros que pudessem ajudar nos momentos difíceis, ela respondeu com brandura e com firmeza: nesses momentos difíceis, não precisamos de livros, nós precisamos de amigos. Às vezes exigimos pastores que
cuidando de nós como igreja, e o que fazemos para cuidar dos nossos pastores. E tem uma frase que remete muito a essa questão, que diz: pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E nós temos que refletir com relação a isso, porque muitas vezes os pastores precisam de pessoas ao seu lado, precisam de amigos ao seu lado. Não aqueles que criticam, não aqueles que cobram, não aqueles que exigem, mas sim aqueles que amam, aqueles que buscam ter essa amizade, buscam ter este relacionamento com os pastores. Então vamos refletir que pessoas precisam de Deus, mas pessoas também precisam de pessoas. E um outro ponto que agora nós vamos falar é a respeito da prevenção do comportamento suicida em crianças, adolescentes e jovens. E esse alerta eu quero deixar aos pais e aos cuidadores das crianças, dos adolescentes e desses jovens. Eu quero começar com uma frase que diz assim: se a dor do outro é percebida, ele se sente percebido. Nós devemos respeitar as dores e as ideias dos outros. Muitas vezes nós tratamos muitas questões de pessoas que estão nessa situação como que elas estão fazendo pouco caso, estão deixando de viver a vida, mas não é isso. Muitas vezes as pessoas têm dores e essas dores não são percebidas. E elas precisam ser percebidas, elas precisam ser respeitadas, porque essas dores estão falando algo, estão remetendo a algo em que precisamos estar alertas, precisamos estar conscientes de que essas pessoas precisam de ajuda, não de julgamento, não de apontar o dedo, mas sim de acolhimento. E eu queria trabalhar um pouco a questão das diferenças da violência autoprovocada. O que é uma violência, essas diferenças da violência autoprovocada? Primeiro, uma é a ideação suicida. O que é isso? Quando o suicídio é visto como uma saída para uma situação de sofrimento, pode abrir as portas para um plano de suicídio. No caso de crianças e adolescentes, isso pode acontecer quando há uma depressão grave, com uma baixa autoestima, com um humor deprimido, com uma incapacidade de ver que a situação pode melhorar, um sentimento de que não há motivos para viver, ou nenhuma chance de ser feliz. Então a pessoa, a criança, o adolescente, o jovem, ele trabalha isso como idealizar tirar a vida, idealizar como que eu vou fazer isso, como que eu vou chegar a esse ponto. Este é uma violência, um dos pontos da violência autoprovocada. O segundo ponto que eu queria abordar é a autoagressão. O que é isso? O que é a autoagressão? É um ato intencional de automutilação. Quando a pessoa se corta, quando a pessoa se fere, seja com um aparelho cortante, com um caco de vidro, né, ou outras formas de provocar esse dano, como queimar-se, isso sim tem uma intenção de morte. Esta autoagressão, por muitas vezes, está dando um sinal, está dando um alerta, está dando este sinal de que a pessoa ela não está bem, ela está com dor, ela quer aliviar essa dor. E por muitas vezes essas crianças e adolescentes relatam que se autoagridem com o objetivo de controlar ou aliviar uma dor emocional. Um terceiro fator é a questão da tentativa de suicídio. Então nós falamos sobre a questão da ideação suicida, quando essa pessoa começa a idealizar a prática do suicídio, a autoagressão, quando ela começa a se automutilar ou se autoagredir, a tentativa de suicídio, que quando o indivíduo se agride com a intenção de tirar a própria vida, utilizando muitas vezes de um meio letal para resultar em um óbito.
E um outro ponto é o suicídio, é o ato deliberado de tirar a própria vida com um desfecho infelizmente fatal. Esses fatores de risco, esses fatores, né, começam, né, com uma violência autoprovocada. Depois nós vamos falar sobre a questão dos fatores de risco para o suicídio, como identificá-los e o que fazer. Isso é para a nossa próxima aula.